voltamos. Hoje converso com Elaine Mateus, que preside a FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Elaine, quero saber um pouco mais agora da própria FEBRAS, né? Qual o papel da FEBRAS, a importância da FEBRAS nesse processo, né, do cuidador, para ele não se sentir sozinho. Bem, Lina, a FEBRAS, ela congrega as associações de Alzheimer que nós temos no Brasil. Atualmente, ela tem no seu corpo 4 associações de Alzheimer, que é a ABRAS, a APAS, que tem sede no Rio de Janeiro, o IAB, que é em Curitiba, mas também tem uma atuação em São Paulo, e o Instituto Não Me Esqueças, que tem sede aqui em Londrina, uma atuação local, portanto. Então, o papel da FEBRAS é fortalecer essas associações, porque, como nós dizíamos, é importante que as informações e o conhecimento sobre a doença tenham um respaldo científico, sejam informações confiáveis. Então, o fortalecimento das associações vai nessa direção de ser um espaço seguro e um espaço confiável de informação. As associações, cada uma tem sua própria identidade e tem o seu trabalho, a sua atuação intensa, especialmente na parte de cuidados e de serviço, de apoio, né? Então, grupos de apoio, palestras com informações, tem nas suas redes sociais e nas suas webpages várias informações que são relevantes, e já falamos da importância de serem confiáveis. Então, a FEBRAS, na verdade, é uma grande catalisadora, ela aglutina todas essas ações, né? E, além disso, ela tem um papel importante na atuação no campo das políticas públicas. Então, a FEBRAS tem esse compromisso de fazer uma expansão desses serviços, né? Para que cada vez mais nós possamos ter em cidades, estados, idealmente, né, para todo o país, políticas públicas que deem condição dessa pessoa que tem o diagnóstico ou que tem a doença, para que ela tenha um diagnóstico a tempo, né? A gente fala de diagnóstico precoce, mas não confundindo com a demência precoce, mas sim um diagnóstico a tempo, para que ela se organize, para que ela reorganize a sua vida e o seu futuro, tratamento de qualidade e esses espaços de acolhimento e de vivência na comunidade, né? Então, para que também a sociedade como um todo acolha, entenda o que é a doença e acolha essas pessoas para que elas tenham uma vida digna, uma vida plena, como deve ser. Pois é, você tocou num assunto agora que eu até queria saber a sua opinião, né? Porque a sociedade, ou seja, a sociedade, entendendo melhor uma demência, ela vai discriminar menos, ela vai ter menos preconceito, porque o estigma ainda, causa um prejuízo absurdo, né? Nós sabemos que talvez seja um dos piores efeitos que existe hoje sobre as pessoas que vivem com demência, seja o estigma. Ele, na verdade, ele é uma causa também, né? Ele é um efeito e é uma causa. O que eu quero dizer com isso é que, em razão do estigma, do pouco conhecimento que nós temos, né, e, portanto, temos medo da doença, discriminamos as pessoas que têm a doença, não sabemos lidar com elas, os efeitos disso significam que nós procuramos menos pelo diagnóstico, né, porque existe uma crença, alguns estudos apontam que grande parte das pessoas acredita que a demência é normal do envelhecimento, então isso é um efeito do estigma, né? A crença equivocada de que ao ficar idoso, ao ficar idosa, de fato você vai apresentar lapsos de memória de uma maneira que, ok, está tudo bem. Alguns são naturais do processo e tudo bem, nós vamos nos esquecendo mais de algumas coisas, mas tem um quadro mais complexo, né, ao redor da demência, que não é só o esquecimento de fatos recentes, né? Claro. Este também é um outro mito que acaba estigmatizando a doença, né, e fazendo com que ela pareça simples de lidar, né? Esqueceu o que comeu no almoço. Há muitas vezes em que, inclusive, o primeiro sintoma nem é o esquecimento, mas uma mudança de comportamento, né? Uma pessoa que era carinhosa, às vezes se fecha, às vezes passa a ser agressiva. Então, conhecer a doença diminui o estigma, e ao reduzir o estigma, nós temos
uma melhor procura, né, por esse diagnóstico, portanto, melhores condições de uma vida com qualidade para quem tem a doença e também para quem cuida. Sem contar, obviamente, dos próprios processos de inclusão, né, Lina? Porque Ah, quanto mais a gente conhecer, mais a gente interage com essa pessoa que não acaba ficando isolada, que é o que normalmente acontece. e você sabe que assim, eu já conversei com várias pessoas que acabam tendo medo mesmo de buscar, inclusive, uma consulta médica, por medo de ter o tal do alemão, né? Acaba vendo as pessoas com Alzheimer no espelho, né? E aí faz a primeira reação que é, eu quero negar isso. E é um absurdo, porque quanto antes a gente consegue detectar, mais a chance da gente protelar as complicações da doença. Não é verdade? Sim, e maiores as chances da gente escolher como quer viver, Lina. A minha experiência com a minha mãe me Ah, ensinou algumas coisas muito importantes. Por exemplo, eu passei a verbalizar mais, as coisas que eu gosto para as minhas filhas, né. É claro que o fato eu sou mulher, então eu tenho mais chances de ter Alzheimer do que os homens, né, os estudos mostram que 2/3 das pessoas com Alzheimer são mulheres, e eu e tenho o histórico familiar, né? o histórico, então é certo que eu tenho medo de ter a doença de Alzheimer. Não estou sozinha, um estudo da ADI, publicado ano passado, que é a Associação Internacional de Alzheimer, mostrou que 95% das pessoas que responderam têm medo de ter algum tipo de demência ao longo da vida. Então, é, mas eu não só reconheço isso, né? Eu experimento isso, esse medo nessa vivência que eu tive ao cuidar da minha mãe. Então eu aprendi essas coisas, saber. Hoje eu não tenho medo mais de saber se eu terei ou se quando eu tiver eu quero saber logo, porque é isso. Eu acho que é importante a gente ter a chance de preparar as pessoas que cuidam de nós, dizer quais músicas eu gosto, desenvolver habilidades manuais, né? Me fazia falta às vezes, eu queria fazer coisas com a minha mãe, mas ela não tinha muitas habilidades manuais, então a gente fica um pouco sem ação. Então veja como é importante não temer, né? Porque você começa a construir o seu próprio futuro sem medo e fazer escolhas, né? Dizer das suas escolhas. Nossa, que interessante. Ou seja, o cuidar da sua mãe acabou te despertando, inclusive, na sua relação com as filhas, né? E como elas aceitam isso? Como é que vocês chegam a conversar sobre isso na família, né? Assim, falamos bastante disso, né? Acho que todos têm medo, claro. Esperança, né, de que a gente tem aí em curto tempo, 10 anos, 15, 20 anos, medicamentos que possam alterar, né, esse curso da doença, Uhum. mas a gente fala disso com muita honestidade, né, Lina? Acho que é isso, isso vai dando sinais de que a gente rompeu esses preconceitos, né? Então a gente fala com muita naturalidade, com muita serenidade e honestidade. Não sem medo, mas com muita Perfeito. honestidade. Agora, eu queria também uma dica sua, com toda a sua experiência. Assim, em geral, a pessoa que cuida, muitas vezes, os outros familiares abandonam, fingem que não estão percebendo que está acontecendo a doença de Alzheimer ali e sobrecarrega uma pessoa, né? Qual que é a sua dica para esse cuidador que está nos ouvindo e que está se sentindo dessa maneira e meio que abandonando a própria vida? Ah, Desculpa, muitas vezes até por culpa, né? Ah, não toma um banho mais demorado, não sai para ao cinema, enfim, agora na pandemia é mais difícil, mas não sai nem para dar uma volta no quarteirão por culpa. Ah, eu não posso abandonar a minha mãe aqui nesse momento. Então, eu queria uma dica que eu acho que vai ser muito importante sua. a primeira dica, e acho que essa sua pergunta é muito importante, é que o cuidador precisa primeiro se cuidar, precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, precisa se cuidar. Ah, mas como eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? Eu cuido o tempo todo, eu estou cuidando da pessoa. Falar sobre a importância de compartilhar o cuidado. Muitas vezes a gente quer poupar o outro, aquele irmão que não aparece, aquele sobrinho, né, que era próximo, mas que desapareceu. Nós precisamos aprender a falar para as pessoas: olha, eu preciso de ajuda no cuidado.
Ah, eu não posso ajudar com dinheiro, mas você pode ficar uma tarde aqui, né. Ou eu não posso ficar uma tarde aqui, ah, então você me ajuda a pagar alguém para ficar 2 horas para eu poder descansar, para eu poder sair, para eu poder ter vida social, para eu poder ir numa academia, para eu poder fazer uma caminhada, não importa. Então, Lina, eu acho que o importante é que nós aprendamos a falar das nossas necessidades e não como quem pede favor, mas como quem mostra para o outro que ele tem tanta responsabilidade quanto nós Quando? temos, né? Então, dividir a responsabilidade e sem medo. Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente pensa ninguém vai cuidar do meu pai ou da minha mãe ou da minha esposa ou do meu esposo como eu cuido. Talvez não, mas vai cuidar bem também, né? Uhum. E aquele momento que você pode cuidar de você também vai dar mais qualidade na sua relação com essa pessoa. Então nós precisamos aprender a pedir ajuda e, como eu disse, né, construir essa rede de apoio. Não esperar que ela se faça sozinha. Construir a rede de apoio. Você mora num prédio, peça ajuda para os seus vizinhos, peça ajuda para o seu porteiro, Uhum. conte como é a doença, seja você mesmo, você mesma, um agente nesse processo, né? Quem vive com a doença, quem cuida de alguém que vive com a doença, são as pessoas mais importantes no processo de sensibilização e de compartilhar as informações. Eu queria, nós estamos caminhando para o final do programa, então eu queria um recado final seu, uma dica que você queira compartilhar com os nossos telespectadores, da sua experiência, né? Bem, minha dica é fique firme, é, cuide-se, né? Tenha muito cuidado com você mesmo, com você mesma. Seja sensível, né, essa pessoa de quem você cuida. Às vezes, as nossas histórias, elas estão presentes no cuidado, né? Então, muitas vezes, tem uma dificuldade em conviver com aquela pessoa, porque também já foi uma história que não era muito feliz. Mas o momento, né? Eu costumava dizer isso no processo de doença da minha mãe. Ninguém quer nenhum tipo de doença, mas as doenças, elas são uma oportunidade de perdoarmos, de pedirmos perdão, de nos reconciliarmos com a pessoa e com a própria vida, né? Nos ensina muito sobre nós mesmos. Então, a minha dica é coloque-se inteiro, inteira no processo, sem medo, né? Com coragem, e não se isole, busque apoio, fortaleça-se. As associações de Alzheimer, Lina, elas têm um papel muito importante. Se você que está nos ouvindo não encontra o apoio, a informação que você espera da sua associação, diga o que você quer, entre em contato, se coloque a serviço. Muitas vezes as associações fazem menos do que poderiam, porque também não tem muitos braços. Então, coloque-se também a serviço. Como eu digo sempre, todos nós podemos e devemos ser um agente nesse processo. Pouco que nós achamos que fazemos, às vezes é muito. Então, né, faça isso, entre em contato e busque aquilo que você precisa. Diga o que você quer. Elaine, eu me emocionei com você e aprendi muito com você hoje. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço de coração. Obrigada. Gente, obrigada também a você que nos acompanhou. Eu espero que esse programa tenha sido muito útil para você. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, muito obrigada. Até a próxima.